No vídeo de hoje nós vamos falar do tamanho do instrumento em relação ao tamanho do braço do aluno. Então, por que é tão importante a gente medir o tamanho correto, o tamanho adequado do instrumento? Aqui no caso eu venho falando do violino ou da viola, com relação ao tamanho do braço do aluno. Simplesmente porque tocar em um instrumento muito pequeno ou muito grande pode ser uma coisa muito desconfortável. E a gente não gosta de se sentir desconfortável, né? Nem sentando em uma cadeira desconfortável, nem usando uma roupa muito apertada ou larga demais que fique caindo. A gente procura sempre estar confortável e esse conforto também a gente procura que os alunos tenham em sala de aula, né? Tendo um espaço confortável para a aula e tendo os instrumentos adequados a eles. Se você dá aula para crianças bem pequenas, você vai ver que no passar, ao longo dos anos, elas vão trocar inúmeras vezes de instrumento. Muitas vezes começam com um instrumento bem pequeno e simplesmente em dezembro, quando o ano acaba, elas estão com aquele tamanho de instrumento. Quando começam as aulas no outro ano, às vezes pula até 2 tamanhos, depende de quanto a criança cresceu nas férias. Isso realmente pode acontecer. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, explicar à criança qual é o motivo do tamanho daquele instrumento, ela precisa entender. E também os pais dessas crianças. Muitas vezes você dá aula em um lugar onde o próprio projeto, onde você dá aula, tem inúmeros tamanhos de instrumentos, onde você mesmo vai escolher o tamanho para aquele determinado aluno. Em outras vezes, você tem um aluno que traz o instrumento da casa dele. E nesse caso, o pai é que compra o instrumento. O que pode acontecer? Se o pai não for bem orientado, ele pode pensar daquela maneira que muitos pais pensam na hora de comprar um sapato ou uma blusa, né? Se for uma blusa de manga comprida, muitas vezes o pai compra uma que a manga não vai até o punho, vai um pouco mais, porque pode durar um pouco mais de tempo. A criança vai usar durante um período um pouco maior. Sapato também, né? Sapato, muitas vezes o pai vai comprar para a criança e pensa, não, vai colocar meia, a gente compra um número maior, vai servir durante um tempo um pouco maior. Mas no instrumento isso não funciona bem dessa maneira. Por quê? Por que no instrumento comprar um tamanho um pouco maior não funciona? Porque pode agravar certas situações físicas no corpo da criança ou até musicais com relação à afinação, não é? Então, se a criança tem um braço do tamanho X, né, no tamanho, e usa um instrumento muito grande, onde o braço vai ter que ficar esticado, o que acontece com os dedos? Os dedos não conseguem fazer a curvatura do dedo na hora de tocar e começa a colocar os dedos todos dobrados. Também, se o instrumento é muito grande, ele também é mais pesado do que ela poderia suportar. Nós sabemos que na hora de segurar o instrumento, a gente coloca o instrumento no ombro e segura com a cabeça. Se o instrumento for muito grande, ele vai ser pesado e com isso a criança não vai suportar esse peso, a voluta não vai ficar na altura desejada. A criança vai começar a ter a tendência de cair a voluta porque o instrumento é muito pesado. Também vai começar a ter dor aqui na clavícula e aqui na mandíbula, porque ela começa a fazer muita força. A mesma coisa física pode acontecer se o instrumento for muito pequeno. Com relação à afinação, num instrumento muito grande, como o braço vai estar muito esticado, a tendência natural é que a criança comece a dobrar o braço e passe a tocar na terceira posição, ou um pouco acima só. Mas, de qualquer forma, a afinação vai ficar incorreta. Com relação ao instrumento muito pequeno,
Eu vou mostrar para vocês em um violino menor. Esse violino é de tamanho meio. Então, para mim, que sou adulta, esse violino é muito pequeno. No caso, eu colocando a mão aqui no lugar certo, o meu braço vai ficar muito dobrado, como vocês podem ver. Quando ele ficaria mais para cá, né? Ele vai ficar muito dobrado. Isso também é cansativo. Você tá sempre com o braço dobrado. Então, esse cansaço é uma coisa que pode dar dor no braço esquerdo. A outra questão é que o braço aqui do instrumento, ele é muito menor do que o instrumento grande. E os meus dedos são mais grossos do que deveriam ser para esse instrumento. Então, é impossível fazer a afinação correta. Você, como professor, pode perceber isso na grossura dos dedos dos alunos, quando tem que fazer tão junto que tem que tirar um dedo para colocar o outro. Nesse caso, esse instrumento realmente é muito pequeno, tá? Quando você tem um instrumento pequeno demais, você tem um arco pequeno demais também. Mostrando aqui o arco do violino meio, que é proporcional ao violino meio. Mas se a criança for tocar e esticar o braço totalmente, o arco vai ultrapassar o lugar da corda onde ele deveria tocar. Nesse caso, o aluno aprende a tocar sempre até a ponta do arco, porém sempre com o braço um pouco dobrado. Ele vai ficar constantemente tocando com o braço um pouco dobrado e às vezes demora tanto tempo para trocar de instrumento e ir para o instrumento maior, quando ele pega o instrumento grande ele já está com o vício, né? Com o corpo já aprendeu a tocar sempre dobrando um pouquinho o braço, sem esticar. E aí ele aprendeu a fazer as arcadas todas no local incorreto do braço. Agora vamos falar em como medir o braço do seu aluno. Como você pode medir o braço do seu aluno? Você pode ver diretamente no instrumento desejado. Se você tem na sua sala de aula todos os tamanhos de instrumento e as crianças estão lá, fica muito fácil medir diretamente no instrumento desejado. Muitos professores pedem para que o aluno segure em torno da voluta e coloque para tocar. E dizem que se o braço ficar um pouco dobrado, é o tamanho adequado. Mas eu tenho as minhas dúvidas de quanto é um pouco dobrado. Por isso eu sugiro fazer de outra maneira. Eu sugiro a você, professor, que coloque o instrumento desejado no local e estique o braço do aluno completamente. Ele deve acabar no punho do aluno. Esse é o tamanho adequado para o seu aluno. Se o instrumento for muito pequeno, vai sobrar muito do braço. Se o instrumento for muito grande, a voluta vai ficar até a metade da mão. Se você não tem todos os tamanhos de instrumento, existe outra forma de medir. Você pode pegar uma fita métrica e medir da base do pescoço do lado esquerdo até o punho do aluno. E através dessa medida, comparar em uma tabela de tamanhos de instrumentos. Na apostila escrita, você pode verificar qual é o tamanho desejado através da medida em centímetros. Se você constantemente precisa medir e não quer sempre tirar a medida em centímetros, eu sugiro a você que faça réguas cortadas do tamanho indicado. Essas réguas podem ser feitas em EVA, em PVC, em madeira. Eu fiz algumas para mostrar para vocês em isopor. Esse instrumento é tamanho meio
E essa régua também é tamanho meio cortada, de acordo com os centímetros da tabela em questão. Colocando a régua ao lado do instrumento, é possível verificar que os dois realmente têm o mesmo tamanho. E com essa régua fica muito fácil você medir o braço do aluno, colocando na posição de tocar e fazendo a medida. É uma sugestão. Essas são algumas sugestões de como você deve escolher o tamanho correto do instrumento para o seu aluno. Muito obrigada! Eu espero ter ajudado vocês nas dicas de como medir o tamanho correto e adequado ao seu aluno. Até o próximo vídeo.